Galera, alguma vez já se depararam com capacitores brutais em relação ao seu tamanho? Olha só a diferença desse capacitor para esses capacitores aqui em relação ao tamanho, gente. Que diferença muito louca, gente. E aí, o que é mais relevante para um capacitor ser bem pequeno ou muito grande? Você saberia dizer, pessoal? E por que esse capacitor aqui tem 560 microfarad e esses aqui tem 3.300 e esses aqui são muito menores do que esses aqui? Qual que é a explicação para isso, galera? Se você sabe ou não, confira até o final desse vídeo que a gente tem uma explicação espetacular para vocês. Beleza, gente? Vamos nessa! Gente, a eletrônica é maravilhosa, não é mesmo? Fazer os seus projetos eletrônicos, placas que controlam e resolvem os problemas do seu cotidiano é simplesmente maravilhoso, magnífico, espetacular, não é mesmo? Você quer desenvolver a sua primeira placa eletrônica, aprender a eletrônica como ela realmente é, com projetos mão na massa, software de simulação, placa, teste, multímetro, osciloscópio, muito mais, e uma família que te ajuda a aprender eletrônica de verdade? Quer participar desse projeto? Então clica aqui no link da descrição do vídeo e conheça o nosso curso de Eletrônica Fácil, um curso que está revolucionando a forma de aprender eletrônica, ok? Quer conhecer? Testa lá por 7 dias, te garanto, você não vai se decepcionar. Ok? Agora, bora aprender, galera! Galera, e logo de cara, vamos fazer algumas análises espetaculares aqui, tá bom? Então veja, aqui nós temos um capacitor de 470 microfarad de capacitância com uma tensão de isolação de 35 volts. O que significa isso? Que entre as placas desse capacitor eletrolítico polarizado, ele consegue armazenar 35 volts de tensão elétrica entre os seus terminais, no máximo. Ou seja, mais do que 35 volts, ele pode vir a inchar, sobrecarregar e até mesmo explodir, conforme você viu no vídeo de ontem. Se não viu ainda, clica no card aqui em cima, tá? Que a gente falou sobre basicamente o capacitor elevando tensão de circuitos eletrônicos. Vale muito a pena conferir, tá, pessoal? Então, olha lá. 35 volts é a tensão máxima que ele pode armazenar, porque é a tensão que de uma placa para outra internamente ele consegue isolar para que não exista o que? Um arco elétrico interno, ok? Então 35 volts de tensão de isolação, ele consegue armazenar 470 microfarad. Mas olha que louco, de 470 micro para 560 micro, é basicamente uma distância de 90 microfarad. E olha a diferença desse tamanho de capacitor para aquele que a gente acabou de analisar, pessoal. Aquele é esse daqui mesmo, tá? Olha o tamanho desse capacitor e desse capacitor. Eles armazenam quase a mesma quantidade de carga elétrica, pessoal. 560 microfarad e o outro lá 470. Então o que impacta diretamente no tamanho do capacitor? Bom, vamos lá. A coisa número 1, o item número 1, a característica número 1 é esse dado aqui, ó. Tensão de isolação. Então, com certeza, esse banco de capacitores aqui dessa placa eletrônica, ele vai fazer um filtro de entrada da tensão que vai entrar nessa placa eletrônica, que possivelmente lá na frente, no outro sistema eletrônico, vai fazer um chaveamento para fazer um regulador do tipo buck, que vai fazer um downgrade dessa tensão, tá? Então aqui vai receber a tensão que vem da rede, vai retificar e filtrar. E aí vai pegar o pico da rede alternada. Onde você pega, por exemplo, 220 alternado faz vezes raiz de 2, você pega o pico da senoide, que dá lá os seus 311 volts, gente. Então esses capacitores têm que suportar essa tensão. Por isso que tem esse 450 aqui. Porque se der algum pico na rede alternada, que vai gerar uma tensão contínua maior lá no pico da retificação, ele tem que suportar esse armazenamento e essa tensão faz com que ele, com mais segurança, consiga fazer essa estabilização de tensão sem vir a estourar ou explodir, tá bom? E aí, quanto maior é essa tensão de isolação entre as placas, quer dizer que as placas têm que começar a ficar mais longe uma da outra. Então, no aspecto construtivo do capacitor eletrolítico, meus queridos alunos do Eletrônica Fácil,
A tensão de isolação do capacitor determina basicamente o tamanho dele. Quanto maior a tensão, maior é o tamanho do capacitor. Quanto menor a tensão, menor o tamanho do capacitor. Por quê? Porque quanto maior a tensão, mais distante tem que ser uma placa da outra para que a tensão de isolação aumente. Quanto menor a tensão do capacitor, mais pertinho pode ser uma placa da outra, que não tem tanto problema. Tanto é que esse aqui de 35 volts tem quase o mesmo armazenamento. E por ser 35 e esse aqui 450, esse aqui é muito menor do que esse. Tá? Perfeito, pessoal? Entenderam? Se vocês entenderam esse primeiro critério, que é o critério da tensão, coloca aqui nos comentários. Hashtag entendi, professor. Hashtag tensão de isolação dos capacitores. Isso é muito e muito importante você entender. Tá bom, pessoal? Ó, aqui nós temos outros capacitores também. Olha só, aqui a gente tem um capacitor de 35 volts de tensão de isolação, ok? E 1000 microfarad. Mas olha a diferença de tamanho, gente, desses aqui com esse aqui. Realmente é muito grande, né? Mas calma aí, tem mais informação pra gente passar pra vocês, tá? Olha só esse capacitor, pessoal. Ele só tem 68 microfarad de armazenamento, mas olha a tensão dele, é de 500 volts, galera, olha que louco. Ele armazena só 68 microfarad, mas por ele ter que suportar uma tensão de isolação entre as placas de 500 volts, olha só o tamanho dele. Por exemplo, ó, esse capacitor que vocês estão vendo aqui, ele é de 220 microfarad e esse aqui é 68. Esse aqui armazena pelo menos é quase 4 vezes mais, só que esse aqui é 25 volts, então é muito menor do que esse, porque como a tensão de isolação aqui é baixa, as placas podem ser muito mais próximas, que a tensão de isolação tem que ser altíssima, a distância das placas que estão aqui internamente tem que ser bem maiores. No entanto, existe outro critério também, tá? Por exemplo, ó, nessa placa-mãe de computador, essa aqui é uma placa Gigabyte, tá? Nós temos esses capacitores eletrolíticos aqui de 6.3 volts de isolação, ou seja, tensão de isolação muito baixinha. Só que olha só a quantidade de carga, a capacidade de armazenamento de carga que ele tem. É 3.300 microfarad, pessoal. Então, ó, tensão de isolação baixa, ele não teria que ser um capacitor super pequenininho? Em tese, sim. Só que como ele tem que armazenar muitas cargas elétricas, a capacidade de armazenamento dele é muito alta, né? Então, por exemplo, ó, olha que louco, em relação a esse aqui é 560 micro, esse daqui é 3000, então esse aqui tem quase 6 vezes mais capacidade de armazenamento que esse, tá? E a tensão dele é bem baixinha, só que ele também ele tem um tamanho um tanto quanto grande. Por quê? Porque quanto mais carga um capacitor tem que armazenar, maior o seu tamanho também, pessoal. Tá? Então tem dois fatores que determinam o tamanho do capacitor. Um é a tensão de isolação. Tensão de isolação alta, capacitor grande. O segundo é capacidade de armazenamento. Quanto maior o armazenamento que o capacitor tem que ter entre as placas do seu desenvolvimento, da sua construção, maior é o seu tamanho também. Agora, imagine se esse capacitor que suporta 450 volts tivesse que ser 3.300 microfarad igual esse aqui, ó. Ele seria basicamente o dobro do tamanho, seria um capacitor desse tamanho assim. Tá muito, muito grande, tá? Então, pessoal, anota aí, deixa para mim no chat e nos comentários as duas variáveis que influenciam no tamanho do capacitor. Variável número 1, tensão de isolação entre as placas. Variável número 2, capacitância, ou seja, a sua capacidade de armazenamento de cargas e energia. Perfeito? Galera, espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo. A gente falou sobre a tensão de isolação dos capacitores, o que influencia no seu tamanho, tensão de isolação, capacitância, enfim, muitas outras características para que vocês possam cada vez mais ser faixa preta no mundo da eletrônica aqui com Eletrônica Fácil. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Beleza, meus queridos? Tamo junto. Lembrem sempre, é o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Conta comigo, galera. Já 100 mil inscritos. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até já!